as leis de Newton. As leis de Newton. Então, eu vou só pegar a ferramenta, tá aqui. Ok. Então, vamos lá. O objetivo desses vídeos é colocar a resolução, colocar o resumo do mesmo jeito que é para estar no seu caderno. Então, por isso que eu coloco as imagens do caderno e coloco aqui para vocês verem como é que a gente resolve em repouso. Então, a minha tendência é continuar em repouso. Se você estiver numa moto e você está em movimento nessa moto e em movimento retilíneo uniforme, e então você freia bruscamente essa moto, então a tendência é você continuar o movimento. Então a moto para e você continua o movimento, indo para frente. Então é mais ou menos isso aí a primeira lei de Newton, ou também chamado de lei da inércia. Uma característica interessante de verificar é a respeito do equilíbrio. Então, a inércia, ela tem dois tipos de equilíbrio: o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. No equilíbrio estático, obviamente, que o corpo está em repouso. E no equilíbrio dinâmico, o corpo está em movimento retilíneo uniforme. E enquanto ele estiver no equilíbrio, a força resultante é zero. A segunda lei, também chamada de princípio fundamental da dinâmica, quando submetido à força resultante diferente de zero, ou seja, quando for zero, então ele está em equilíbrio. Então é a lei da inércia. Agora, quando for diferente de zero, um corpo irá adquirir uma aceleração tão maior quanto menor for a sua massa. Então, são inversamente proporcionais aqui, massa e aceleração. Quanto a proporção em que o corpo tem menos massa, ele adquire uma maior aceleração. E isso é dado por essa equação aqui, que diz o quê? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, essa equação aqui é chamada de equação fundamental da dinâmica. E fabuloso, isso aqui é muito, muito, muito difícil de memorizar. Não digo difícil, mas eu digo que tem um mnemônico aqui que você pode sim memorizar. Veja que F é F de fabuloso, M pode ser meu e o A pode ser amigo. Então, essa equação aqui, F é igual a M vezes A, é fabuloso meu amigo. Pronto, isso daí já dá para você memorizar essa equação, que é a equação fundamental da dinâmica. Quanto à terceira lei, que também é chamada de lei da ação e reação, diz o seguinte: na natureza, as forças aparecem invariavelmente aos pares, interação bilateral. Se A faz força em B, certamente B faz força em A. Ou seja, tem um sistema aí, uma interação, e essa interação é bilateral. Ou seja, tem que estar a interação dos dois lados. Se o A faz força em B, o B faz força em A. Uma das características aí da lei da ação e reação é que é um par. E esse par de forças tem que ter o mesmo módulo, tem que ter a mesma direção, tem que ter sentidos opostos e também, não menos importante, atuam em corpos diferentes. Tá legal? Então, daqui a pouco a gente já se vê para realizar os exercícios.